A cantora Vanderleia resolveu quebrar o silêncio e falar sobre a sua vida amorosa. Hoje ela está com 81 anos de idade e tem muita história para contar. Vanderleia viveu paixões intensas e passou por grandes traumas, como ver o seu amor ficar tetraplégico e até perder um filho com apenas 2 anos de idade. Ela é uma das cantoras mais queridas do Brasil, mas fora dos palcos, sua vida carrega momentos muito difíceis. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo ao Quem Quem. Durante décadas, o público acompanhou com fascínio os passos de Vanderleia. Ícone da jovem guarda, musa de uma geração. A cantora sempre brilhou nos palcos com a sua voz marcante, estilo inconfundível e carisma arrebatador. Mas além do sucesso musical, um outro elemento sempre cercou a sua trajetória: o mistério em torno de sua vida amorosa. Para muitos, não havia dúvida. O grande amor de Vanderleia seria Roberto Carlos. Os dois formavam, aos olhos da imprensa e do público, o casal perfeito da música brasileira. Juntos nos palcos, cúmplices em entrevistas, inseparáveis nos bastidores da jovem guarda. Era como se estivessem destinados um ao outro, vivendo um romance embalado por canções e por todo o encantamento da juventude dos anos de 1960. Mas será que o coração dela sempre pertenceu ao mesmo homem? A resposta é mais complexa, mais humana, mais comovente do que as páginas de revistas da época conseguiram mostrar. Por trás da figura forte e iluminada que encantava multidões, Vanderleia viveu amores intensos, dores profundas, reencontros emocionantes e decisões corajosas. Sua história é feita de encontros e despedidas, de alegrias e lutos, de liberdade e reconstrução. A história de Vanderleia não é apenas sobre a artista consagrada que todos conhecem, mas também sobre uma mulher que amou profundamente, que enfrentou tragédias com coragem e que, apesar de tudo, nunca deixou de acreditar no amor. Assista esse vídeo até o final, porque você vai conhecer todos os nomes, os rostos e, sobretudo, os sentimentos que marcaram sua vida fora dos holofotes. Vanderleia é a ternurinha da jovem guarda, apelido que ganhou de Roberto Carlos lá nos anos 1960. Mas antes de se tornar a ternurinha do Brasil, ela já era uma menina cheia de coragem e talento. Nascida em Governador Valadares, Minas Gerais, em 1946, ela enfrentou desde cedo grandes desafios. Perdeu a irmã ainda criança, e essa dor marcou profundamente sua vida. A música, porém, foi um respiro e também um caminho para ela. Desde jovem, Vanderleia se destacava pelo carisma, pela beleza e pela voz suave, cheia de doçura e força ao mesmo tempo. Agora você vem dizendo. Sua carreira começou oficialmente no final dos anos de 1950, mas foi na década de 60 que tudo mudou, quando surgiu o programa Jovem Guarda, apresentado ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Ela virou símbolo de uma geração. Entre roupas ousadas para a época, músicas marcantes e uma atitude moderna, Vanderleia foi mais do que uma cantora, ela foi um ícone cultural. E até hoje, sempre que Vanderleia canta os seus sucessos, como Ternura e Pare o Casamento, ela emociona e costuma levar os espectadores às lágrimas. Pare agora, Senhor juiz. Com seu jeito delicado e ao mesmo tempo firme, ela conquistou o público, especialmente o feminino. Também abriu caminho para outras artistas, no meio dominado por homens. Mas nos bastidores daquele fenômeno juvenil também havia espaço para paixões, ciúmes, amizades intensas e histórias que ela demorou décadas para contar.
Na explosão da Jovem Guarda, era impossível não notar a química entre Vanderleia e Roberto Carlos. Os dois estavam sempre juntos, nos palcos, nos bastidores, nas entrevistas. Mas por trás da cumplicidade artística, havia também uma tensão no ar, um flerte juvenil, cheio de olhares trocados e gestos que não passavam despercebidos. Tudo começou quando a gravadora sugeriu que Roberto, já em ascensão, tivesse uma parceira feminina para acompanhar o seu projeto jovem. Vanderleia, com seu frescor, leveza e talento, era a escolha perfeita. O que era para ser apenas uma jogada de marketing se transformou em uma parceria que conquistaria o Brasil e, no início, esconderia algo a mais. No meio de tantos ensaios, viagens e apresentações, Roberto tomou a iniciativa e roubou um beijo. Foi inesperado, talvez ousado, mas para ela também revelador. Naquele momento, percebeu que o rei era mais beijoqueiro do que parecia. Aquele gesto não era exatamente exclusivo. E Vanderleia, sempre muito centrada, logo entendeu que aquele gato, como ela pensava, era também alvo de muitos olhares femininos. Apesar do clima de paquera, Vanderleia nunca deixou que a relação com o Roberto ultrapassasse os limites da amizade e do respeito. Ela sabia que um romance poderia colocar em risco a harmonia do trio e a carreira em ascensão. E, com o tempo, transformou o encantamento em uma amizade sólida que resistiu ao tempo. Mais do que um caso de amor mal resolvido, a relação entre Vanderleia e Roberto Carlos virou algo raro no mundo artístico. Um laço de cuidado, carinho e irmandade. Até hoje, ela celebra a cumplicidade com ele e Erasmo como uma das maiores dádivas de sua vida. Garoteiro, cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Se a relação com Roberto Carlos flertava com o romance, com Erasmo o laço era de uma cumplicidade diferente, intensa, mas sempre ancorada na amizade e no respeito. Vanderleia e Erasmo construíram juntos uma das parcerias mais queridas da Jovem Guarda. Apresentaram programas como Ternurinha e Tremendão, inspirado nos apelidos carinhosos que o público lhes deu. Juntos, levavam leveza, humor e emoção para as casas brasileiras, em uma sintonia artística que parecia natural. A convivência diária nos palcos e bastidores criou entre eles um elo que ia além da música. Eram confidentes, companheiros de jornada, com um carinho recíproco que resistiu ao tempo e às transformações da vida. A amizade era tão sólida que ultrapassava qualquer possibilidade de romance. Eles se protegiam, se aconselhavam e celebravam as conquistas um do outro como irmãos. E mesmo depois dos holofotes da Jovem Guarda diminuírem, os dois mantiveram a proximidade. A morte de Erasmo, em 2022, foi um golpe duro para Vanderleia. Mas sua memória segue presente em cada lembrança, canção e sorriso compartilhado. O trio que ela formou com Roberto e Erasmo permanece vivo na história da música brasileira e também no coração de quem viveu aquela época mágica. A vida pessoal de Vanderleia foi marcada por amores intensos e inesquecíveis, que foram muito além dos flertes com Roberto Carlos e da amizade profunda com Erasmo. Embora esses dois nomes da Jovem Guarda tenham sido figuras centrais em sua trajetória, Vanderleia viveu relacionamentos que moldaram a sua história de forma ainda mais profunda e, em muitos casos, dolorosa. Um dos primeiros e mais marcantes foi com José Renato Barbosa, filho do irreverente Chacrinha. Ela o conheceu ainda muito jovem, com apenas 16 anos, e logo se encantou pelo rapaz. Em poucos meses, os dois estavam noivos,
vivendo aquele tipo de romance que parece ter sido tirado de um filme, cheio de expectativas e sonhos compartilhados. Aquela paixão de, né, assim, a gente achava que ia fazer uma vida juntos, né? Foi a única vez em que Vanderlei usou uma aliança de noivado, com bênção da família e planos de um futuro que, infelizmente, não se concretizaria como imaginaram. José Renato tinha uma personalidade marcante e um estilo que chamava a atenção por onde passava. Filho do Chacrinha, o apresentador mais irreverente da televisão brasileira, ele herdou um pouco desse espírito ousado e fora dos padrões. Era excêntrico, criativo, cheio de ideias inovadoras e tinha uma visão de mundo pouco convencional. Esse jeito diferente foi algo que inicialmente encantou Vanderleia. Ele parecia representar uma liberdade artística e pessoal que combinava com o universo em que ela estava entrando. Mas, com o tempo, essas características também se tornaram desafios na convivência, mostrando que a intensidade dele ia além do encantamento inicial. Vanderleia e José Renato estavam construindo uma vida juntos. Após o noivado, passaram a viver em um momento de cumplicidade e alegria, cheios de planos para o futuro. O casamento era uma extensão natural daquele amor jovem, que parecia ter tudo para dar certo. Eles estavam muito felizes, aprendendo a conviver, sonhando com uma trajetória comum e, aos poucos, escrevendo o que prometia ser uma bela história de amor. Mas, de forma repentina e devastadora, uma tragédia bateu na porta do casal. José Renato sofreu um acidente grave e ficou tetraplégico. Tudo aconteceu no feriado da Semana Santa de 1971. O rapaz mergulhou de cabeça na piscina da fazenda de alguns amigos e bateu a cabeça no fundo. A notícia caiu como uma bomba na vida de Vanderleia, que viu seus sonhos e a realidade desmoronarem em um instante. Eu fiquei naquela situação assim que eu não podia deixá-lo, tinha que estar junto. O impacto foi tão profundo que ela entrou em um estado de depressão severa. Não era apenas a dor pela situação do companheiro, era também o luto de tudo que deixava de existir. Os planos, os movimentos da juventude, a vida que tinham começado a construir. Ela, tão jovem e em ascensão na carreira, agora se via em meio a um sofrimento que parecia não ter fim. Mesmo abalada, a cantora lutou ao lado de Zé Renato. Esteve presente, cuidou, apoiou, resistiu. Ela deixou a carreira em segundo plano para cuidar do seu amor. Mas o próprio José Renato começou a sentir que se tornara um peso. A convivência, já marcada por limitações e sofrimento emocional, entrou em crise. Ele, orgulhoso e sensível, decidiu que não queria mais ser um obstáculo na vida dela. Por mais que ela insistisse em continuar, ele preferiu deixá-la livre. E com o coração partido, Vanderleia respeitou a decisão do noivo e se afastou. Todos os capítulos mais difíceis eu não posso esquecer, as dificuldades que eu vivi com José Renato, na tetraplégico. A separação não foi por falta de amor, mas por amor demais. Uma dor silenciosa que a acompanharia para sempre, como uma cicatriz na alma. A despedida de José Renato foi para Vanderleia o fim de um ciclo marcado por amor, superação e lealdade. Embora separados há muitos anos, os dois jamais romperam os laços afetivos que os uniam. A relação que começou na juventude, cheia de entusiasmo e planos, atravessou décadas com uma profundidade rara. Mesmo depois do término do noivado, ela seguiu presente na vida de José Renato, a quem carinhosamente chamava de Nanato. A cantora se manteve próxima, acompanhando de perto seus momentos, celebrando suas conquistas
e oferecendo apoio nas dificuldades. José Renato faleceu no dia 6 de novembro de 2014, no Hospital Barra d'Or, no Rio de Janeiro. Ele ficou internado por cerca de 2 meses antes de morrer com complicações respiratórias e cardiológicas. Em 2014, José Renato Barbosa morreu aos 63 anos. Quando ele faleceu, depois de 4 décadas preso a uma cama em razão do acidente, Wanderleia sentiu que havia, enfim, uma libertação. A dor da perda veio acompanhada da paz de quem compreende que o sofrimento chegou ao fim. Para ela, José Renato estava agora livre da limitação física que o acompanhou por tanto tempo. Havia um sentimento de serenidade, de missão cumprida, de gratidão por nunca ter se afastado, por ter sido constante, mesmo quando a vida os levou por caminhos diferentes. O carinho entre os dois sempre foi mantido com respeito e admiração mútua. José Renato acompanhou momentos importantes da vida de Wanderleia, inclusive o nascimento de seus filhos. Foi bem acolhido pela família da cantora, inclusive pelo marido dela, o que revela a grandeza de afeto e maturidade que envolvia essa história. Até os últimos dias estiveram em contato, com conversas frequentes e visitas hospitalares. Ela esteve ao seu lado, riu com ele, levou lembranças do passado, músicas e memórias que aqueciam o coração de ambos. A despedida foi tranquila, envolta em afeto e fé. Wanderleia sempre viu em José Renato uma alma elevada, um jovem com tudo pela frente, que ao sofrer o acidente poderia ter se revoltado com a vida, mas não o fez. Ao contrário, manteve-se doce, sereno, resiliente. Nunca se ouviu dele uma palavra amarga, apenas expressões simples de cansaço, como quem aceitava seu destino com dignidade. Para Wanderleia, ele foi uma das pessoas mais especiais que já conheceu, generoso, bonito por dentro e por fora. Você é a mulher mais importante da minha vida. Beijão. Após o falecimento, a cantora inclusive trabalhou na reedição de um disco lançado logo após o acidente de José Renato. Um projeto alegre que, na época, foi o seu refúgio em meio à dor. Agora, esse mesmo trabalho serve como homenagem ao amor que viveram e à memória de alguém que marcou sua vida para sempre. Após a separação de José Renato, Wanderleia deu continuidade à sua vida pessoal e afetiva. Viveu outros relacionamentos, além de ter se envolvido com outros artistas e compositores da época. Em meio a uma rotina intensa de shows e compromissos profissionais, a cantora ainda buscava construir uma vida afetiva sólida. Foi então que conheceu o guitarrista chileno Lalo Correia, conhecido artisticamente como Lalo Califórnia, com quem teve assim uma conexão imediata. Em pouco tempo, iniciaram um namoro que logo evoluiu para casamento. A união marcou uma nova fase na vida de Wanderleia, que agora conciliava a carreira com o desejo de formar uma família. Em 1982, nasceu o primeiro filho do casal, o Leonardo, trazendo uma nova dimensão de amor à vida da cantora. A passagem da minha vida com o Leonardo, com meu filho, eu fiquei até 2 anos de idade com ele. A maternidade foi recebida por ela com enorme entusiasmo e dedicação. Mesmo sendo uma artista consagrada, ela fazia questão de participar ativamente dos cuidados com o filho, equilibrando sua rotina entre os palcos e a vida doméstica. Leonardo representava um novo começo, um símbolo de esperança e plenitude para alguém que já havia enfrentado perdas profundas. O nascimento dele foi um marco de alegria e amadurecimento em sua trajetória pessoal. A alegria da maternidade, no entanto, foi interrompida por uma tragédia devastadora. Quando tinha apenas 2 anos,
o filho de Wanderleia morreu afogado ao cair na piscina de casa, enquanto brincava num triciclo. Uma terrível coincidência. Outro assunto difícil e que também estará no livro da cantora é a perda do filho de apenas 2 anos. O trágico acidente aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1984. Apesar do socorro imediato, o menino não resistiu. A perda mergulhou Wanderleia e a família em um luto profundo, deixando marcas permanentes em sua vida. Foi um dos momentos mais dolorosos enfrentados pela cantora, que precisou encontrar forças para seguir em frente, depois de ver o seu filho partir de forma tão repentina e trágica. Eu tive a tristeza de perder meu filho afogado na piscina. A perda do filho Leonardo em 1984 foi um dos momentos mais difíceis da vida de Wanderleia. Ela já havia enfrentado uma situação extremamente traumática envolvendo outro acidente em piscina anos antes, quando seu ex-noivo, José Renato, ficou tetraplégico após bater a cabeça ao mergulhar. Agora, o luto pela morte do filho, que caiu na piscina enquanto andava de triciclo, reacendia a dor de um passado marcado pela tragédia. A piscina, símbolo de lazer e tranquilidade para muitos, tornou-se para ela um espaço carregado de dor e memórias insuportáveis. O impacto emocional foi profundo e imediato. Wanderleia mergulhou em um luto devastador, seguido por um quadro de depressão. Muito triste com a vida, né? Muito triste, muito triste. Eu tive momentos de muita tristeza, de depressão. Nos meses que se seguiram, tudo parecia perder o sentido. Conciliar a dor de uma mãe enlutada com a imagem pública de artista exigiu dela mais do que resiliência. Exigiu coragem diária para seguir respirando. Foi um processo longo e solitário de reconstrução interior. Ainda assim, aos poucos, com o apoio da família, de amigos próximos e de sua fé, ela começou a encontrar forças para seguir. Com o tempo, Wanderleia transformou o trauma em desafio. Decidiu aprender a nadar. O gesto, aparentemente simples, simbolizava muito mais do que vencer o medo da água. Era uma forma de recuperar o controle sobre algo que havia lhe causado tanta dor. A coisa da água ficou, para mim, representou um desafio, né? Aprender a nadar foi um ato de superação, uma tentativa de ressignificar as águas que marcaram tragicamente sua história. Superar esse medo não apagou a saudade, mas representou uma virada emocional importante. Uma forma de mostrar a si mesma que, mesmo com as cicatrizes profundas, era possível continuar vivendo e até mesmo reencontrar alguma paz. Em novembro de 2024, Leonardo teria completado 43 anos, caso o acidente não tivesse acontecido. É uma ausência que se renova a cada aniversário, um vazio que o tempo não preenche completamente. Ainda que a vida tenha seguido com outras alegrias e realizações, a memória do filho permanece viva no coração de Wanderleia. Com certeza, Leonardo jamais será esquecido por ela. Ele segue presente, com ternura e saudade, em cada lembrança, em cada gesto de amor que a cantora carrega consigo. Mas além de ver o noivo ficar tetraplégico e o filho morrer na piscina, Wanderleia ainda passou por outras tragédias com os seus irmãos. Ela vem de uma família grande. Ao todo são 3 irmãos, e todos com nomes que começam com Wander. A própria cantora contou as tragédias que viveu em família, em sua autobiografia. Foi assim, lançada no ano de 2017. Sua irmã mais velha, Wanderlene Salim, conhecida como Leninha, morreu depois de ser atingida por uma bala perdida em 1º de janeiro de 1955, quando tinha 17 anos. Além disso,
Ela perdeu também outro irmão, que inclusive era seu empresário, Vanderbilt, o Vil. Ele era o braço direito e confidente de Vanderleia. Morreu em 1994, em decorrência de infecção pelo vírus da AIDS. A descoberta da AIDS do meu irmão, que foi o grande companheiro meu durante toda a Jovem Guarda. Após enfrentar a dor profunda da perda do filho, Leonardo, seguido da morte do seu irmão, Vanderleia encontrou na arte, na fé e na presença das pessoas que ama a força para seguir em frente. Ela afirma que o trabalho sempre foi uma das maiores ferramentas de cura em sua vida. O carinho do público, a rotina nos palcos e a ligação com a música serviram como alicerces durante os períodos mais sombrios. Com o tempo, ela também passou a reforçar a sua espiritualidade, reconhecendo que sua fé foi essencial para atravessar tantas adversidades. A própria cantora costuma dizer que o que a sustenta é a arte, o amor da família, o apoio dos fãs e a conexão com o divino, que segue alimentando e renovando suas esperanças. Eu já tive várias fases da minha vida de muita tristeza. E o palco é que me acendia. Foi nesse processo de reconstrução que ela fortaleceu ainda mais os laços com o seu companheiro de vida, Lalo Califórnia. Depois de perder o filho na piscina, aos 2 anos, eles ainda tiveram mais 2 filhas, Yasmin e Jade. As duas têm menos de 2 anos de diferença de idade e nasceram no final dos anos 80. Vanderleia e o marido estão juntos há décadas e hoje formam um casal longe dos padrões tradicionais. Após muitos anos de casamento, eles tomaram uma decisão incomum. Optaram por morar em casas separadas. A escolha, segundo conta a artista, foi algo natural, que foi se estruturando com o tempo. Eles perceberam que, mesmo se amando e mantendo uma relação sólida, a convivência diária sobre o mesmo teto acabava trazendo desgastes desnecessários. Com personalidades fortes e rotinas diferentes, entenderam que o amor e o companheirismo não exigem presença constante e que o respeito pelo espaço individual também é uma forma de cuidado. Assim, passaram a manter uma relação mais livre, que ela mesma descreve como a de 2 namorados, com admiração, parceria e espaço para que cada um seja plenamente quem é. Mesmo depois de mais de 20 anos vivendo dessa forma, Vanderleia demonstra estar realizada com esse modelo de relacionamento. Para ela, esse formato possibilita leveza, cumplicidade e harmonia. Continua casada com Lalo, mas com a liberdade de viver cada um em sua casa, em uma união que segue firme, madura e feliz, construída com afeto e respeito. A história de Vanderleia é feita de amor, perdas e recomeços. Muito além dos palcos da Jovem Guarda, ela viveu relacionamentos intensos, enfrentou tragédias e encontrou forças na fé, na arte e na família. Ela amou com profundidade, chorou com sinceridade e soube recomeçar, mesmo quando a vida parecia desabar. Do noivado interrompido por um acidente devastador, à perda irreparável do filho pequeno, sua trajetória é marcada por dores profundas, mas também por uma notável capacidade de seguir em frente. Hoje, vive um amor maduro e livre, baseado no respeito e na individualidade. Vanderleia nunca foi apenas a musa de uma era. É uma mulher que atravessou os tempos com coragem, sensibilidade e luz própria. E mesmo que o tempo tenha passado, as memórias que guardou, especialmente de seu grande amor e de seu filho, permanecem vivas em sua memória. Vanderleia é talento, emoção e superação. Mas me conta aqui nos comentários, você já conhecia esse lado da história da cantora?
O que você mais admira na Wanderleia? Qual é a música dela que você mais gosta de ouvir? Deixe o seu comentário e me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre o Roberto Carlos. Basta clicar aqui nesse card que você vai saber como está a vida do cantor hoje em dia. É um vídeo super interessante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.